Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 166. Saída da Fomenta, sabático e novos projetos. E nesse episódio eu recebi a Isadora, a Isa, que foi fundadora da Fomenta e hoje está fazendo um doutorado em Lisboa. E ela iniciou esse ano de 2024 um podcast chamado Impacto Científico. Bom, eu tive a felicidade de conhecer a Isa e o Lohan, seu esposo, e também cofundador da Fomenta, em 2016, logo no iniciozinho da Fomenta, e apostei muito na ideia, fizemos várias coisas juntos. Foi muito bacana esse período. Uma das curiosidades que eu tinha era entender como é que tinha se dado esse processo de desligamento da Isa da operação da Fomenta. Afinal, é como um filho, né? Chegou um momento em que ela saiu fora, né? Deixou a Fomenta seguir em frente e foi seguir o seu propósito. E ela contou um pouquinho mais sobre isso. Parece que é fácil, mas não é não. Bom, depois dessa saída, a Isa seguiu por um período sabático, entre aspas, e ela buscou se reconectar com a academia, né? Afinal, é a paixão dela, a conexão entre o campo do impacto social e o campo científico. É por essas trilhas aí que ela tem andado. E por esses caminhos que que levaram ela até o doutorado nessa área de oceanos, por isso Lisboa, por isso Portugal. E no meio agora do ano, Isa e Lohan estão voltando para o Brasil, voltando à terrinha, após esse período aí de rolê internacional. Falou um pouquinho sobre isso também. Bom, é legal a maneira como ela trouxe um dos dilemas que ela tem, ela colocou como um triângulo amoroso entre ciência, terceiro setor e empreendedorismo. Muito legal a analogia, escuta aí para você entender mais. Bom, e como eu falei no início, esse ano a Isa criou um podcast chamado Impacto Científico, link na descrição. A gente tem trocado várias figurinhas aí sobre o podcast, como que a gente pode colaborar entre si, por aí vai. E ela tá firme e forte aí, seguindo em frente com o Impacto Científico, episódios semanais, muito, muito bacana mesmo. E a tese por trás dela é, afinal, o que é impacto social para a turma da ciência, né? Para a turma da academia? Muito legal, tem episódios incríveis com conversas muito bacanas. Então, quer saber mais? Segue lá também o Impacto Científico. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, link na descrição. Veja como contribuir. Aproveito aqui para agradecer todo mundo que já está apoiando. Obrigado demais, faz muita, muita diferença. Então é isso. Agradecer demais a Isa pela conversa e, sem mais delongas, partiu para o papo. Olá, Isa. Estou super feliz de você ter topado vir aqui para a gente conversar. Para a gente conversar, se apresenta, fala um pouquinho da Isa, de onde você fala, conta um pouquinho de você, seja super bem-vinda. Obrigada, Fábio. Olá. Primeiro, obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Quem sou eu, então? Eu sou campineira, sou filha adotiva, entrei no time dos 35+. Na parte profissional, sou bióloga de formação, fiz aí carreira acadêmica e depois do mestrado eu fundei a Fomenta, um negócio de impacto, né, que acho que já estivemos aqui em outros momentos. E aí eu saí da Fomenta da operação em 2022, fiz um ano sabático e voltei para a academia para um doutorado e agora estou nessa fase aí de transição de carreira de novo, digamos assim, né? Tentando juntar a ciência do impacto social, aproximar esses dois mundos, que são mundos que eu gosto muito,
E, enfim, gosto de viajar, gosto de comer, beber, de conhecer coisas novas, de ler, mas acho que uma breve apresentação, assim, um panorama, é isso. Incrível, incrível. E bom, e quando a gente se conheceu, tanto você quanto o Lohan, vocês estavam lá na linha de frente da Fomenta, tentando fazer parar de pé um negócio e tal. Isso foi o quê? 2016, talvez? Quando é que vocês fundaram a Acho, Fomenta mesmo? acho que sim, Fábio. A gente fundou em 2015, então, na verdade, assim, em 2014 foi quando começa, né, as primeiras conversas, antes de ter ali a certeza de abrir o CNPJ. Então, 2015 a gente foi em maio. E aí, assim, foi interessante porque, como você comentou, tinha o Lohan como cofundador, então ele já vinha, ele trouxe um pouco essa bagagem do empreendedorismo social, dos negócios de impacto e também pessoas que a gente poderia conhecer para validar a ideia, né, de institutos e fundações empresariais, e acho que foi numa dessas aí que a gente conheceu você, né, que foram aumentando o nosso leque de pessoas que trabalhavam com institutos e fundações, responsabilidade social corporativa, tudo. Mas foi isso, a gente ficou então de maio de 2015 até janeiro de 2016, digamos assim, nessa busca, né, a validação do problema, e lógico que assim, os primeiros anos de Fomenta foram muito nessa validação, mas você foi assim uma das pessoas principais da Fomenta, e a gente sempre faz questão de lembrar disso, te agradecer, porque como é importante ter pessoas que acreditam, né, na ideia, gente nova chegando no setor, quem são vocês, como é que é isso, é fogo de palha ou não, né, tem qualidade ou não, então, assim, você foi nos ajudando muito, um dos que abriu aí as porteiras para nós, e a gente vai ser sempre grato por isso. Pô, fantástico, Isa. Bom, e vocês fundaram então ali em 2015, né? E você falou que, olha, em 2022 eu saí da operação. Minha pergunta muitas vezes a gente considera esse o caminho natural, que é fundou, ficou um tempo na operação, depois saiu, fez uma transição e tá tudo certo. Queria te ouvir da sua perspectiva, porque não é tão fácil assim se desligar de entre aspas, de um filho. Como é que foi para você esse processo? Boa. É engraçado até você falar isso, que é natural, né? Porque para mim não foi tão natural assim. Assim, foi. Na verdade, assim, quando eu tomei a decisão, então só para dar um passo para trás, né? O Lohan também fez essa transição. Então, nós dois, os fundadores da Fomenta, saímos da operação. Só que, assim, desde quando a gente fundou a Fomenta, a saída do Lohan era certa. Então, ele sempre falou que queria trabalhar com tecnologia, ter uma startup, saber como que era essa dinâmica. Então, a gente sabia que ia ter um tempo ali, provisório dele ali junto comigo. No meu caso foi diferente. Eu achei que eu ia ficar para sempre ali, né? Assim, então eu me apaixonei pela causa, por tudo. Só que tinha uma coisa que sempre foi junto, que foi o meu sonho de usar essa minha formação científica. Então, assim, eu sempre imaginei, poxa, igual a gente faz com os projetos sociais ou as organizações da sociedade civil, por que não fazer com projetos científicos? Isso mesmo antes de entender o que a Fomenta seria, eu já tinha essa ideia, né? Então, quando chega em 2019, né, antes da pandemia, eu já vi que a gente já tinha, então a gente já tinha 5 anos, né, 4 anos de organização, que aí é quando a gente já estava ali, poxa, já focamos em 3 tipos de serviços, então é isso que dá. A gente já tinha entrado em break-even, então a gente conseguiu um investimento inicial nos 3 primeiros anos e depois não precisou mais, então a gente já se bancava, já tinha uma equipe. Então em 2019 eu comecei a flertar de novo. Poxa, e se a gente trouxer alguma coisa de ciência para cá? Aí veio pandemia, foco total de novo só no que a gente ali fazia, né, nas OSCs. E aí, quando foi em 2021, a Fomenta ela já estava com uma estrutura muito bacana, assim, né? Então, tinha um time muito bom, time apaixonado, sempre contribuindo. A gente já tinha feito um movimento ali de delegar, não ficar... A gente sempre teve essa cultura, né, de não ser nome de ninguém, né? A organização. Lógico que é difícil, né? Mas, assim... a gente tinha essa coisa de ter outras lideranças, enfim. E então ela andava sozinha e tinha dinheiro em caixa para um ano
sem vender nada, com aquele... A gente tinha, acho que umas 32 pessoas, né? Eu não lembro se umas 30, por aí. E a gente já tinha feito também programas internacionais, estavam expandindo, clientes renovando. Então, eu falei assim, poxa, acho que talvez agora esse seja o contexto ideal. Então, quando eu tomei a decisão em 2021, para mim foi muito tranquilo, porque a gente estava com uma estrutura sólida, então eu não estava saindo da Fomenta porque, tá, esse negócio tá dando errado, deixa eu cair fora para não manchar. Não foi nada disso, foi pelo contrário, assim, tá super estruturado. O time que está aqui está incrível, eles estão assim, contribuindo bastante. Eu acho que eu estou até mais prejudicando do que ajudando, né? Porque eu já estava com essa ideia de trazer esses projetos científicos, e eu ficava com aquela cabeça dividida, né? Sabe aquela coisa? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração, eu estava super dividida ali. E aí eu falei, bom, então acho que esse é o melhor cenário para sair. Aí eu chamei o conselho, chamei o Rodrigo, né, primeiro. O Rodrigo está com a gente desde do começo da Fomenta, assim, os primeiros anos, né? Acho que ele entrou em 2017. E aí, poxa, a gente sempre trocou, incrível. Primeiro eu fui fazendo um acompanhamento com ele, né, para ver, porque eu queria que ele fosse, né, a pessoa, ele não trazer ninguém de fora e tal. E aí, assim que a gente foi conversando, amadurecendo a ideia, daí chamamos o conselho, a gente fez um plano de sucessão. Então, foi muito organizado. A gente fez um plano 6 meses antes, sabendo quando que a gente ia avisar a equipe, quando que ia avisar clientes, como que ia ser a comunicação e etc. O último mês meu da Fomenta, eu fiquei de sombra, eu já não participava das coisas, então eu só ficava ali observando, digamos assim, mais um apoio emocional, né, para a equipe do que qualquer outra coisa. Então, aquele momento eu saí muito tranquila, Fábio. Foi muito assim, eu fiquei orgulhosa, sabe, do processo que foi, porque eu tinha que fazer de uma forma muito consistente, com respeito. Tanto é que, assim, até o meu último dia na Fomenta, eu só pensava na Fomenta. Eu sabia que eu ia tirar um ano, eu tinha me planejado financeiramente, assim, para ficar um ano, como se fosse um sabático, que eu chamei, né, para ficar mais fácil para explicar. Então, eu falei, eu vou ter bastante tempo para ver depois o que eu faço, como que eu faço. Então, até o último dia eu pensei na Fomenta, fiquei ali. Então, foi bem resolvido. O problema, eu acho, que é o agora, que é essa fase que eu tô de transição. Então, assim, quando eu resolvi voltar a trabalhar com ciência, a parte mais, assim, o primeiro pensamento foi, vai voltar para o doutorado, né? Vai voltar para a universidade, para se atualizar, ver o que está acontecendo, etc. E aí eu comecei, a minha formação é em biologia marinha, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso de novo. Logicamente, o tema de alterações climáticas em voga, soluções baseadas no oceano, Portugal referência em oceano. Pá, juntou tudo isso, essa foi a escolha de eu vir aqui para Portugal. Achei um programa de alterações climáticas que era assim, um ano presencial e o restante você pode fazer de onde você quiser, inclusive no Brasil. E eu achei fantástico isso, porque eu e o Lohan, meu marido, queria ter uma experiência exterior, mas a gente não queria ficar muito tempo fora do Brasil. A gente queria voltar. Então, eu não queria me envolver num programa de doutorado de biologia por 4 anos, numa outra cultura diferente, muito, muito distante. E aí foi isso que nós fizemos. Só que desde que eu cheguei aqui, até mesmo antes, né, que eu fui experimentando várias coisas, eu percebi que o impacto social vinha. Então, por exemplo, como você vai falar de alterações climáticas sem envolver impacto na comunidade, sem envolver a sociedade pensando junto em soluções, né? Como assim? Eu chegava lá na sala de aula e via os meus colegas pensando coisas muito teóricas e distantes da realidade. Então, aquilo foi me puxando de novo para o terceiro setor, para o impacto social. E eu falei, bom, eu acho que eu vivo nesse triângulo amoroso que é a jornada acadêmica, o terceiro setor e o empreendedorismo. Então, eu acho que hoje eu estou um pouco oscilando na minha autoestima e nas minhas escolhas nesse triângulo, né? E eu acho que o fato de não ter mais ali a vivência da Fomenta, às vezes me traz um pouco, poxa, eu podia estar... Será que eu podia, se eu estivesse lá, eu podia já estar fazendo as coisas acontecer? Mas logo depois vem um outro pensamento assim, não, você tem que viver isso. E outra, o público que você quer falar agora é outro, são cientistas, é trazer cientistas para o olhar do impacto.
Então, hoje a minha conversa com a Fomenta é diferente, que é como uma parceira, é uma irmã. Então, eu sempre estou em contato com o Rodrigo também, com o time. Estou agora escrevendo no Portal do Impacto. Mas, eu, assim, até eu descobrir que esse mecanismo ia funcionar, eu ficava assim, putz, será que eu fiz a decisão certa, sabe? Então, acho que pegou mais agora do que antes, entendeu? Precisou de um tempo, né, para você digerir, né, decantar essa decisão e sentir isso. Só um parênteses, né, o Rodrigo já passou por aqui, então o link na descrição com o episódio dele, foi incrível. Isa, eu queria saber, ainda nesse processo de descolamento, né, dessa separação da Fomenta, como é que você lidou com a perda do crachá institucional? É a Isa da Fomenta. Como é que você lidou com isso? Olha, Fábio, eu acho que eu me preparei tanto para a perda, literalmente, do crachá, que eu acho que foi um pouco mais suave do que eu imaginava, assim. E foi bem, assim, foi um presente até ver que as pessoas, elas gostavam, elas gostam muito da Fomenta, elas têm muito orgulho, mas elas souberam separar eu, assim, sabe? E souberam falar assim, tá, você fez parte, você fez aquilo acontecer também, né, junto com o time. Então, eu não tive, assim, um problema de, ai, agora ninguém te atende, etc. Claro que às vezes acontece, assim, da pessoa demorar e a primeira coisa que você pensa na cabeça e fala, tá, é por isso, eu não tenho não CNPJ, não tenho... Mas depois você para pensar e fala, poxa, não, a agenda de todo mundo tá lotada, né? E é isso, é aquilo, é a questão de ser humano também. Também não vou dizer assim, ah, será que todas as pessoas que não me responderam foi por conta de agenda lotada ou foi porque eu não sou? Não, não vou saber. Mas eu acho que eu tive muito mais respostas positivas de pessoas me acolhendo, até assim, poxa, me mantém informado do que você está fazendo, eu quero estar perto. E acho que assim, em relação às pessoas foi positivo. Agora, de novo, eu acho que volta muito para nós, assim, quando a gente está nos altos e baixos, né? Quando a gente está nos baixos, na verdade, assim, da autoestima, são muitas incertezas. Então, começar a empreender de novo, voltar na academia, né? Que é um lugar que ninguém te conhece. E aí você fala, poxa, eu já tinha um negócio ali que as pessoas conheciam, não precisava explicar, né? Mais ou menos, já era mais fácil abrir as portas. Então, às vezes, assim, quando bate aquela incerteza de tipo, putz, o que eu tô fazendo? Aí vem um pouco esse sentimento de perda de crachá. Mas é aquela coisa, né, Fábio? Nada é seguro, né? Uma vez eu ouvi de um amigo assim que não é que você tá numa zona de conforto que é confortável, né? Então é isso, assim, acho que é um exercício diário de lembrar o porquê que você está fazendo o que está fazendo e bancar essa escolha. Agora, quem está nos escutando deveria pensar assim, ué, mas será que não passou na cabeça dela o caminho, entre aspas, mais natural, que seria voltar para a Fomenta, né? Refazer essa decisão, repensar. Isso passou em algum momento pela sua cabeça? Eu acho que passou em algum momento, mas quando eu ainda achava que essa minha vontade de juntar a ciência do impacto social e que essa ideia caberia ali dentro, sabe? E aí, isso é uma coisa que eu herdei da Fomenta que me ajuda muito, é sempre chamar pessoas para conversar, né? Mesmo que conhece a Fomenta ou que não conhece. E aí, nessas conversas, né, pensando, e aí, o que você acha? Você acha que faz sentido ou não? Foi unânime o pessoal falar assim, mas quem que você quer atingir? São cientistas. E quem que a Fomenta atinge? São as OSCs. Então, assim, não dá para juntar, pelo menos nesse momento, não dá. Eu acho que, assim, uma coisa que ficava na minha cabeça não era nem numa questão de como é que eu posso dizer?
que seria o caminho mais fácil, mas era uma coisa assim que lá dentro da Fomenta a gente falava muito assim de economia de recursos. Então, poxa, se já existe uma plataforma, por que eu vou criar uma nova do zero? Então, eu sempre ficava nesse conflito, né? Mas aí depois, agora que eu vejo que são públicos diferentes, etc., e eu acho que assim, eu já passei por tanta coisa, assim, tentando fazer essa ideia acontecer, que eu acho que deixa eu tentar mais um pouquinho, me parece que tá no final, sabe? Então vamos tentar fazer isso desabrochar, dar certo, e para isso tem que ser descolado, de novo, como parceiros, mas eu acho que agora eu já virei a chave mesmo para uma coisa nova. Poxa, que legal, que maturidade, né? Legal demais ouvir isso, assim, incrível. E você falou agora há pouco, ó, aí eu saí da Fomenta, me desliguei, a gente saiu do Brasil e você falou, ó, agora eu tô em Portugal, mas você passou por outros lugares. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa saga da saída do Brasil, por onde vocês andaram e pelo lado do desafio de estar fora, distante da tua terra, como é que tem sido essa experiência? Boa. Bom, logo eu saí dia 31 de março, dia 1º de abril, o Lohan tinha, que é meu marido, ele tinha entrado numa aceleradora lá nos Estados Unidos, ia ficar 2 meses lá, e aí eu falei, bom, eu acho que eu vou te acompanhar, porque se eu ficar sozinha, sem Fomenta, sem marido, e tipo, falei, nossa, vai ser esquisito isso daqui. E aí eu fui acompanhar ali nos Estados Unidos, foi ali que eu ouvi sobre Portugal, sobre se eu quisesse trabalhar com oceanografia, biologia marinha, enfim, lá estava com bastante investimento, muita coisa acontecendo. Aí depois desses 2 meses nos Estados Unidos, que a gente ficou ali no famoso Vale do Silício, aquela coisa, e foi muito louco aquele momento, porque assim, eu queria férias, né? E aí eu fui para o lugar que respira empreendedorismo e times money, aquela coisa, né? Correria e tal. Então foi um pouco esquisito, assim. Mas eu acho que no comecinho eu soube aproveitar, depois eu fiquei um pouco ansiosa, mas beleza. E depois a gente tinha já uma viagem marcada de férias, aquela, sabe, que cancelaram em 2020, deixaram para depois. E aí, quando a gente volta no segundo semestre para o Brasil, a gente vai ter uma conversa assim, poxa, se a gente tem vontade de morar fora, ainda mais agora, o Lohan trabalha remoto, eu estava remotamente, né? Estava em transição. Vamos testar como é que é? Então a gente vendeu algumas coisas, carro, tudo, fizemos um pé de meia e ficamos uns 4 meses rodando na Europa. E aí, algumas coisas o Lohan foi tentando abrir mercado para a startup dele e eu fui também pesquisando coisas de impacto social e ciência, tudo. Até que chegou um momento que eu vi que aquilo não estava mais outra coisa, então eu fui fazer, tipo, turismo mesmo, sabe? Fui turistar, fui para museu, Eu falei, bom, deixa eu aproveitar. Eu não vou conseguir resolver nada assim forçadamente, deixa a coisa acontecer fluidamente, né? E aí foi muito bom, só que é aquela coisa, né? Eu acho que um erro que eu fiz nessa tirada de pausa de carreira foi não ter planejado muito bem essa pausa. Sabe aquele negócio que eu falei, que até o último dia eu pensei na Fomenta? E aí tem um ano, depois eu vejo o que eu faço. Eu acho que isso me causou um pouco de ansiedade. Mas eu também acho que se eu tivesse planejado tudo, também teria sido um problema, porque daí você quer ticar a lista, né? E aí não fica leve. Então, uma coisa que me ajudou muito foi que eu tinha visto um artigo científico sobre sabático, e aí o pesquisador, ele tinha falado assim de como se fosse 3 etapas, né, dessa pausa. Então, uma pausa inicial ali de detox, recuperação, e isso foi muito bom porque eu tive um problema também de saúde antes de sair da Fomenta, então foi bom para recuperar. Um terceiro momento de exploração, então abrir o leque mesmo e fazer coisas diferentes. Então, nessa época, eu fiz curso de culinária, fotografia, escrita criativa, com gente do teatro. Então, saí dessa minha área de formação, etc. E o terceiro bloco seria de prática, de tentar colocar em prática o que você teve de oportunidade de refletir, né? Não só sobre a vida pessoal e profissional.
E aí foi bem interessante também, porque eu vi que eu não estava pronta ainda, sabe? Então, várias coisas eu achava que não, agora escrevendo diário, entendendo, fazendo terapia, conhecendo novos lugares, novas pessoas, agora eu estou uma nova pessoa. Aí vem a vida real, chega e pá, você não está pronta ainda, né, para dar as respostas. Então foi super interessante, assim. E numa dessas viagens que a gente fez, essa que foi rodando, a gente foi para Portugal e aí tomamos a decisão, eu vim visitar a universidade, então a gente falou, bom, é um lugar super agradável e vamos então lá tentar ficar esse 1 ano e ver como é que é. E Lisboa mesmo. Lisboa mesmo, e tá sendo incrível, tem uma proximidade, né, obviamente, com a nossa cultura, então as coisas são mais facilitadas, a gente encontra coisa no supermercado, não sente tanta coisa, assim, tanta saudade, digamos, de algumas coisas do dia a dia. Mas o interessante é a forma de fazer as coisas, né? É mais silêncio, né? As pessoas pensam mais antes de falar, não sei, assim, são um pouco mais distantes, mas ao mesmo tempo muito carinhosas e educadas. A gente está sendo muito bem-vindo aqui. Então está sendo muito interessante a experiência. E aí vocês voltaram, se fixaram em Lisboa e aí você já começou o doutorado. Essa é a sequência. Exato, essa é a sequência. E aí agora eu estou numa fase. Aí agora a gente está finalizando esse 1 ano, então a gente está numa fase de preparar a mudança de volta para o Brasil e aplicar tudo isso que eu aprendi e fazer parceria com universidades do Brasil também, mas já preparando também a parte prática, né? Porque voltar para a academia, o que me dá, assim, aquela angústia é muito saudade da dinâmica do empreendedorismo, do terceiro setor, que é já ver em prática, já poder testar ali no campo, né, o que você tem ali de ideia. Então, eu estou nessa fase agora. Bom, e uma das formas de você amassar esse barro, né, botar na prática é o podcast Impacto Científico. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre como é que veio a ideia, como tem sido esse processo, enfim, expectativas. Conta um pouquinho. Boa. Bom, acho que a gente já conversou nos bastidores, eu também amo podcast, e desde a época ali de Fomenta a gente também teve o podcast do Impacto, eu acho muito gostoso, aprendo muito, sou muito do áudio. E aí, essa ideia veio porque, assim, eu estava já desde 2019 ali, que eu contei, né, que eu estava na Fomenta pensando em como trazer ciência para impacto, fiz algumas pesquisas informais, mas eu já estava com assim, como que a gente une ciência e impacto social? Faz sentido ou não faz? E aí, assim, até que começo desse ano eu me dei conta de pare de ficar pensando sozinha, vai perguntar para quem faz, né? E aí eu falei assim, poxa, aí eu comecei a fazer algumas conversas online, cafezinhos online, assim, com as pessoas, e eram conversas tão inspiradoras, incríveis, pelo menos para mim, assim, é uma coisa que me nutre, eu achava tão interessante. E eu falei assim, bom, por que eu vou guardar isso para mim? Vamos colocar para o mundo, até para ver se existe audiência, até para ver se existe interesse das outras pessoas, porque também, se não tiver, isso já pode ser um sinal para minha futura carreira. Talvez eu modifique ali, eu não fique só dando murro em ponta de faca numa paixão minha, né? Eu também, quando a gente está apaixonada, a gente fica cego, né? Então, foi mais ou menos juntando isso. E aí eu falei, poxa, cientistas, eu vejo ali com os meus amigos, colegas de área, muitos escutam podcast quando estão fazendo um experimento de laboratório, que é algo mais manual. São pessoas que gostam de muita informação, então sempre estão se nutrindo de conteúdo. E eu falei, bom, acho que é um conteúdo que pode fazer sentido para o público que eu quero atingir. Então, foi por isso que eu comecei com muito frio na barriga, né, de se expor de novo. Então, conversei com você também, né, como que era, você sempre me ajudou, está me ajudando ainda. Descobri uma ferramenta ali fácil, intuitiva de edição, e é isso. Daí eu comecei com o Impacto Científico, já está
em 15 semanas consecutivas, né? 12, é que eu já gravei algumas a mais, né? Mas são 15 semanas consecutivas. E tá sendo muito legal. E foi engraçado porque teve uma pessoa muito querida que eu conversei, que ela falou assim, ela não falou por mal, mas ela falou assim, nossa, Isa, eu acho que vai ser difícil você achar gente que faz isso, viu? E aí eu fiquei com muito medo, né? De falar assim, nossa, será que eu vou morrer na praia depois do 5º episódio, depois do 10º episódio? Como é que vai ser? E aí, pelo contrário, assim, sabe? Tá surgindo muita gente, tô conhecendo muita gente legal, tá abrindo muita cabeça, muita coisa interessante, assim, de o que é impacto social para um cientista. Às vezes eles enxergam como algo negativo, porque está impactando negativamente a sociedade, e a gente do ecossistema de impacto vê como algo positivo. O que é ciência para o terceiro setor? Ciência, você já pensa ali naquelas química, biologia, e não pensa no método científico, né? Que é pesquisa. Então, qual é o melhor termo ser usado para isso? Então, tenho descoberto também dentro da academia várias iniciativas acadêmicas de aproximação com a sociedade. Tem o Science Shop, Ciência Cidadã, tem pesquisa responsável, que é sobre a cadeia da pesquisa de uma forma sustentável. Assim. Eu estou descobrindo várias coisas interessantes. E aí, você perguntou de perspectivas, eu tenho começado agora um movimento para o 2º semestre de tentar fazer o que eu falo ali, que é tentar fazer uma pesquisa que se aproxime, né, da sociedade do impacto. Mas para isso acontecer, estou começando com um diagnóstico, né? Então, entender quais organizações do terceiro setor produzem ciência, quem tem cientistas no time, ou que usa o método científico no seu dia a dia, para tentar entender os desafios e oportunidades dessa colaboração, porque a minha hipótese é que se a gente junta esses dois setores, a gente, de repente, pode atrair até mais recursos para ambos os setores. Poxa, incrível. E aí é um movimento duplo, né? Sensibilizar a galera da área acadêmica, científica para essa agenda de impacto socioambiental e, ao mesmo tempo, a galera da área de impacto trazer o componente científico e tal. E aí, você já falou da questão de recursos, mas além do recurso, por que é importante fazer essa conexão desses dois campos? Eu acho que eu vou começar primeiro do que eu tenho escutado nos podcasts, assim, de quando eu pergunto como que essas pessoas, por que terceiro setor pode usar a pesquisa, né? E aí acho que o que eu escuto, assim, sempre é a questão, como se, acho que ainda não é a melhor palavra, mas é como se fosse a validação do impacto. Você traz estrutura, você traz argumentos sólidos, né? De que aquilo que você está falando realmente existe e que precisa ter uma solução, ou de que aquela solução está trazendo resultados positivos, né? Então, eu acho que não fica só ali na teoria e algo hipotético, e também não fica só numa prática com até muita paixão, e às vezes não traz, sei lá, uma segurança para o investidor, não sei, ou não traz um olhar do contexto, um olhar do diagnóstico para trazer uma justificativa do porquê fazer aquilo, né? Então, eu acho que isso é legal. Falando de um aspecto pessoal, que às vezes é aquela coisa, né, que amor a gente às vezes não consegue explicar direito, né? Mas eu gosto muito do método científico, dessa curiosidade de tentar responder uma pergunta e ter um método para responder essa pergunta e trazer contexto e propor um experimento e analisar esses resultados e etc. Eu acho que é uma estrutura, um processo que é uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, só que focada para um impacto, uma transformação na sociedade, no meio ambiente, né? Então, eu acho que faz muito sentido, assim. Então, acho que tem um lado pessoal que eu gosto muito. Eu não consigo também fazer uma pesquisa que não pense nesse impacto social, sabe? Eu não consigo mais desvincular.
qualquer tipo de carreira minha se não tiver impacto, né? Então, pensando nisso. E aí, acho que voltando para um lado mais geral, eu acho que são dois profissionais, vamos chamar aqui de setores, né? São dois setores com profissionais que eu vejo muitas similaridades e complementariedade, que eu fico pensando, poxa, o que vai dar se a gente junta essas pessoas, né? Porque normalmente são pessoas muito dedicadas para resolver um problema complexo da sociedade, que sabem a parte técnica muito bem, tem até um pouco de estilo, assim, de perfil, né? Seja mais introspectivo, mais autônomo, enfim. E são, infelizmente, desvalorizados na sociedade, são pouco reconhecidos financeiramente e também as pessoas não entendem muito bem o que eles fazem. Só que, assim, essas pessoas são as que mantêm, né, o nosso país, o nosso planeta, e é o que desenvolve a economia, é o que desenvolve a nossa sociedade. Então, assim, eu fico muito brava com essa injustiça de ver esses talentos não serem tão reconhecidos igual com artistas também, né, que fazem algo que gostam e que é bom para a sociedade e não são valorizados. Então, vamos focar aqui em cientistas e pessoal do impacto. Eu fico pensando, poxa, se junta essas pessoas também, o que pode acontecer até de trocas ali, de tipo, pô, estamos juntos, vamos ver que se unidos a gente consegue trazer mais atenção, mais recursos, né, mais reconhecimento, mais entendimento da sociedade sobre o nosso trabalho. Então, eu acho que ainda uma magma que fala, é uma coisa muito junta, assim, a explicação para mim. Pô, que legal, Isa. E acho que para trazer um tema bastante atual, né, que acho que conversa com o que você está trazendo, é, por exemplo, mercado de carbono, saíram vários escândalos de malfeitos nessa engrenagem do mercado de carbono e certamente tem muito de ciência, de abordagem científica por trás, tentando desmontar essa euforia e tal, trazendo um pouco o pé no chão. Acho que é para trazer uma materialidade, né, de uma possibilidade desse casamento entre ciência e impacto socioambiental, dentre mil outras possibilidades. Isa, assim, o papo é maravilhoso, te agradecer demais aqui. Eu queria te convidar a fazer o merchan final, reflexão final, enfim, o que você quiser trazer. Maravilha, Fábio. Bom, primeiro te agradecer de novo pela oportunidade, pelo espaço. Acho que como merchan, convidar a escutarem o Impacto Científico, ou pelo menos passar ali na rede social. Eu tenho Instagram, que tem os trechos, né, das entrevistas, mas também tem um perfil ali no LinkedIn que dá acesso ao site, que dá acesso a textos que eu já fiz relacionado não só às entrevistas, mas sobre essa aproximação. E fico à disposição no LinkedIn também para mensagens. Acho que se alguém que aqui estiver ouvindo também gosta desses temas, tem interesse, ou já teve alguma experiência, né, de trabalhar numa organização que tem a missão produzir ou fomentar a ciência, ou que trabalha numa universidade, enfim, qualquer coisa relacionada a esses dois temas, assim, eu estou super aberta e estou neste momento conversando com pessoas em busca aí de ver como colocar na prática isso para acontecer no Brasil. Não, e só antes da gente fechar, acho que é legal a gente compartilhar também o seguinte, que tem vários podcasts que tratam dessa agenda ampla de impacto socioambiental, né? Parece que não, mas tem uma porrada. A gente fez um mapeamento meio caseiro e tem muita coisa rolando, diferentes temas, diferentes perspectivas e tal, o que é super legal. E talvez o que nos incomoda um pouco, né, Isa, é a falta de uma coordenação, de uma articulação entre essas galeras, que é algo que a gente, em algum momento, a gente, quem sabe, consiga construir algo, né? Não sei se você quiser comentar sobre isso também. Não, com certeza. Eu acho que é igual na ciência também. Tem muita gente que faz um monte de artigo e às vezes não faz o de revisão, que é o que reúne todo mundo, né? E como é importante essa reunião, essa coordenação. Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, falando aqui do impacto científico, eu não acho que é a única abordagem, que não existe isso no Brasil de forma alguma. Existe muita gente, mas é isso. Precisa não. Seria bom ter essas pessoas junto, conversando, e uma referenciando a outra, né? Porque eu acho que quanto mais
pessoas falando e se referenciando, a gente chega em locais que a gente nem imagina, né? Em públicos que a gente nem imagina. Senão a gente sempre vai estar falando sempre para os mesmos, né? Que já são convertidos na nossa causa. Então, eu acho que sim. E na agenda somente ali do impacto socioambiental, também acredito que falta mais essa articulação para a gente poder furar as bolhas, né? Excelente, Isa. Brigadão, viu? Adorei trocar essa ideia contigo. E para quem está ouvindo, o link na descrição aí para todos os contatos e também para o impacto científico. Adorei, brigadão, viu? Obrigada, Fábio. Um beijo.